pelo trabalho que ela faz, que é um trabalho incansável. A gente que está aqui, a gente tem a real dimensão do sacrifício e do esforço das pessoas que estão trabalhando em prol da ordem, né? Que é um trabalho altruístico mesmo, um trabalho em prol do coletivo, para organizar esses eventos, chamar tanta gente, tantas mobilizações. Tanto tempo que o advogado, né, o tempo dele é remuneração, o trabalho. Então, ele pega esse dinheiro dele, esse trabalho, esse tempo que ele tem e doa para a instituição. Então, eu queria parabenizar a doutora Simone e todo o trabalho que ela tem feito em prol da OAB e estender também a doutora Flávia, que também é muito atuante aqui, que eu vejo sempre está fazendo eventos, sempre está organizando. E a gente que é do conselho, a gente observa isso, a gente tem muita gratidão. Como membro do conselho, eu digo isso, mas também principalmente como advogado, né? Por isso também agradeço o convite de estar aqui para poder falar para vocês de um tema que me agrada bastante. Me agrada também porque ele me permite, talvez, fazer uma abordagem diferente da que eu normalmente faço, né? Normalmente eu faço uma abordagem estritamente jurídica da temática e analisar técnicas do direito positivo, como as coisas de fato são hoje. Mas hoje eu vou tentar fazer uma leitura, talvez, não sei se multidisciplinar, mas também que leve em consideração aspectos históricos, alguns aspectos sociológicos e alguns aspectos jurídicos de dois fenômenos que, no meu modo de ver, acaba confluindo por uma ideia só, que é o devido processo legal e a própria ideia de direitos humanos. Dois conceitos que, resumidamente, eles nascem para limitar o poder do Estado e dois conceitos que, como a gente vai explorar, sofrem do mesmo grande problema, que é o problema da ambiguidade, é o problema da vagueza semântica. O problema é que os direitos humanos têm lidado com bastante conflito, porque não se sabe dizer hoje, não se sabe dizer amanhã, e não se soube dizer ontem, qual é a real extensão dos direitos humanos. A mesma coisa eu digo em relação ao devido processo legal. Hoje, no Brasil, existe uma grande polêmica no âmbito criminal a respeito do que significa, o que deve significar o devido processo legal. Ou seja, quais são as restrições impostas pela Constituição e pelo histórico, né, de lutas, pelo histórico de produção da sociedade, dos valores cultivados por determinada sociedade, do que o Estado precisa fazer do ponto de vista procedimental para poder colocar alguém na cadeia. É uma ótica que é indissociável da ideia dos direitos humanos. E aí eu vou tentar demonstrar para vocês por que eu acho que isso é indissociável, se eu conseguir achar... vou achar. O meu passador de slides, né? Então, como é que é essa história... Isso. Falei. Origens justificativas comuns. Limitação do poder do Estado, né? O Estado, quando nasce nas monarquias, representado pela figura do rei, a gente tem todo o santo livro que trata ou de devido processo legal, ou de direitos humanos. Eu olhei uns 10 para preparar essa palestra hoje. Todos eles falam dessa Magna Carta, produzida pelo rei João Sem Terra, né? Eu acho que o nome em inglês é até mais legal, é Landless John, que ele era o terceiro filho, e o terceiro filho acabou sem herdar absolutamente nenhum patrimônio do pai dele, ficou com esse apelido de João Sem Terra. Mas a história do João Sem Terra é uma história engraçada, e acho que pouca gente conta isso para poder entender como é que nasce o devido processo legal aos direitos humanos a partir desse diploma. O João Sem Terra, ele é um dos primeiros reis da dinastia dos reis normandos, né? Em 1066, Guilherme o Conquistador veio da Normandia, na França, invadiu a Inglaterra e, na Batalha de Hastings, tomou conta do país. Então, os anglo-saxãos que ficaram, né, era aquele povo que basicamente nasceu da mistura dos romanos, dos nativos da Inglaterra, tinha uma série de costumes, né? Um outro parênteses, o common law, por exemplo, os fundamentos do common law
nascem daqueles valores cultivados historicamente a partir dessa mistura dos valores romanos. Os romanos ficaram lá até o século IV, até o século V, e foram se dispersando nesses pequenos feudos, a formação dos anglo-saxãos e a ideia do rei Arthur, né? Das virtudes essenciais daquele povo inglês que vai ressurgir no século XVIII para estabelecer as premissas básicas do common law moderno. Depois chega um estrangeiro, toma aquele país e arruma uma baita de uma confusão, que é o tal do João Sem Terra, porque o João Sem Terra, ele traz uma visão dos reis normandos, que era uma visão de centralização do poder. Opa, então já começou a ter uma dificuldade. Os anglo-saxãos, eles tinham uma certa autonomia, né? Os barões são os nobres de mais baixa hierarquia. Tinha uma certa autonomia, e a estrutura básica do regime feudal era a seguinte: olha, tudo é do rei, mas os barões tomam conta de um pedaço de terra, e a título de tributo eles têm que servir militarmente ao rei quando o rei exigir isso daí. Mas o que aconteceu? Nessa visão aí, eu não posso falar ainda em absolutismo, porque o absolutismo surge muito depois, mas essa visão autoritária do João Sem Terra acabava repercutindo negativamente em todo esse histórico dele ser um rei estrangeiro. Diz a historiografia que esses reis, inclusive, eram criados em francês. Sequer falavam a língua inglesa nesse período. Então, era como se fosse um invasor, um autocrata, um homem poderoso, que chegou, tentou controlar e basicamente utilizava os juízes do rei nomeados para exercer seu poder de modo autoritário. Então, os barões se revoltaram contra esse tal desse rei João e impuseram ele uma carta magna. Uma carta magna que tem duas premissas fundamentais. A primeira era a tributária. Então, olhem, quem diria? Os direitos humanos nasceram a partir de um problema de natureza tributária, que era exatamente essa tributação que era cobrada dos barões, porque eles usavam a terra dos reis, que ele podia servir prestando serviço militar, mas se o barão não quisesse prestar serviço militar, ele podia converter esse serviço militar dele em dinheiro, em pecúnia. Daí, aumentando a arrecadação do rei. Além disso, da utilização dos juízes, e aí, os senhores pensem, né? Muito antes de surgir a ideia do devido processo legal, os barões falam: não, chega, eu não quero mais essa tributação absurda do jeito que está sendo feita, e eu não quero mais esses juízes prendendo aqui e exercendo esse poder de modo arbitrário. E aí surge lá a mais famosa das cláusulas, porque tem uma tratativa muito ampla na Magna Carta, mas a mais famosa das cláusulas, que é a cláusula 39, inclusive em vigor ainda nos ordenamentos jurídicos contemporâneos, que eu botei em inglês aqui, mas nenhum homem deve ser restringido ou imprisionado ou privado de seus direitos e posses, ou julgado fora da lei ou exilado, ou tirado da sua posição de qualquer forma, nem tampouco pode se proceder com força contra ele, ou fazer com que outros o façam, exceto pelo julgamento de direito feito por seus iguais, e aí surge a palavra fundamental aqui, pela lei da terra. Conceito jurídico indeterminado, né? O pessoal adora dizer que isso é uma consequência do neoconstitucionalismo, mais ou menos. Surgiu aqui um conceito jurídico indeterminado, que é uma preocupação dos juristas da época. Olha, nós estamos falando aqui do século XIII, do início do século XIII. E aqui no século XIV e até o século XVIII, várias outras normas vão surgir para definir o que é essa tal Law of the Land, lei da terra. Veja, eu não estou contando história aqui, eu me referindo à história de uma forma banal, não. Eu estou me referindo à história para dizer o seguinte: lembra que esse rei era um estrangeiro que chegou lá da Normandia, né? Na verdade, um descendente de Guilherme o Conquistador, que vem da Normandia e derrota os anglo-saxãos? Então, os anglo-saxãos estavam preocupados com isso aqui, ó, com a lei da terra deles. Aqueles valores que eles cultivavam à luz da mitologia do rei Arthur, né, que surge posteriormente, mas aquela ideia do rei justo, dos princípios, dos costumes locais,
que são antigos, que derivam dos romanos, que precisavam ser reestabelecidos como uma forma de limitar o exercício do poder desse rei estrangeiro que chegou lá. Então, olha que coisa interessante, que é o ato que faz com que surjam os direitos humanos. E mais uma coisa, a construção aqui não é só uma construção de direitos humanos propriamente dita como a gente conhece, mas é uma construção de devido processo legal, porque tem que ser julgado por quem? Pelos seus iguais. Essa ideia no direito do common law, julgamento pelos iguais, é o que fundamenta o que eles chamam de trial by jury, ou julgamento pelos jurados, ou pelo júri. A ideia de ter um jurado, veja, até pouco tempo, hoje está desaparecendo, mas até pouco tempo, nos Estados Unidos e na Inglaterra, mesmo as causas cíveis podiam vir a ser julgadas pelo júri. Nos Estados Unidos, no âmbito federal, isso praticamente desapareceu, mas em alguns estados ainda tem julgamento de causas cíveis pelo júri, que era a ideia, olha, o jurado é igual a mim, como eu, um membro da população. E essa ideia surge aqui já em 1215. Então, assim, quando eu estabeleço uma limitação no exercício do poder do Estado, eu estabeleço restrições procedimentais ao exercício do poder do Estado. Aí surge lado a lado o processo legal e o início da ideia dos direitos humanos, que vai se desenvolver, né? Eduardo III, que é um dos herdeiros desse rei aqui, ele sucede seu pai, Eduardo II, que foi um rei metido em uma série de revoluções, revoltas internas no país. Ele tenta estabelecer novamente a ordem e reestabelece essa ordem, dando mais poder ao parlamentarismo. Se atribui aqui, em 1354, a definição pelo rei Eduardo III do sentido do que significaria exatamente essa lei da terra, né? Então, o Eduardo III, ele estabelece os princípios e os valores pelos quais o poder dele próprio na condição de rei seria restringido. E essa tendência de definir o que é a lei da terra vai seguindo até que, em 1689, a chamada Bill of Rights, né, que surge na égide da chamada Revolução Gloriosa, mais uma revolução que antecipa todas aquelas revoluções do século XVIII, que culminam na Revolução Francesa, estabelecendo aí premissas do iluminismo, da racionalidade. E aí a gente tem, com uma precisão muito maior, veja, a primeira vez que aparece a expressão do Process of Law é aqui, em 1854. Mas quando ela fica mais próxima da sua concepção moderna, em 1689, mais de 300 anos depois. E eu vou citar aqui, por exemplo, um trecho que eu acho importante dessa Bill of Rights. Primeira, ela é muito referenciada como uma das fontes principais históricas dos direitos humanos. Mas uma das cláusulas que ela está preocupada é o chamado direito de petição, que depois vai ser chamado também de direito de ação. Diz que é um direito dos sujeitos de peticionar ao rei. E todos os cometimentos e persecuções para esse direito de petição são ilegais. Então, não pode existir mais no Estado nenhuma forma de se restringir o direito do indivíduo de pedir algo para o rei. Pedir algo para o rei, logo, a gente tem que parar para pensar aqui, né? Não existia ainda separação de poderes. Então, o chefe do executivo era para quem eu fazia as minhas súplicas, né? Eu demandava, do ponto de vista judicial, administrativo, era tudo muito misturado e parecido, né? E esse é um direito fundamental que é estabelecido em 1689 e depois, na Declaração de Independência dos Estados Unidos, na Declaração dos Direitos Humanos de 1789, esses aspectos são ainda mais enaltecidos para que a gente tenha essa conformação. E sempre um aspecto de direito humano ao lado de um aspecto de devido processo legal. A Declaração de Independência dos Estados Unidos é um texto quase que, eu diria, poético, né? Porque ele estabelece como direito humano uma ideia fundamental, que é o direito de perseguir a felicidade, né? Pautada na ideia da liberdade, da autonomia privada do indivíduo, né? Nós mantemos essas verdades como autoevidentes,
que todos os homens são criados iguais e que eles são destinados pelo seu Criador com uma certa quantidade de direitos inalienáveis, dentre os quais está a vida, a liberdade e o direito de perseguir a felicidade. E aí, veja, direito humano, né? Mas não adianta nada você ter um direito humano se você não tem uma técnica ou um conjunto estatal de instrumentos para garantir isso aqui. Para assegurar esses direitos, governos são instituídos pelos homens, quer dizer, o Estado se estabelece para assegurar, e a partir desses justos poderes é que se estabelece o governo do consenso e da vontade da população. Então, veja que não tem como separar a ideia de direitos humanos com a ideia do devido processo legal. E na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a gente também consegue identificar aspectos processuais inequívocos, eu diria. Não só inequívocos, como altamente atuais. Coisas que a gente não consegue fazer valer no Brasil de hoje. Nenhum homem pode ser acusado, preso, nem detido, a não ser nos casos determinados pela lei, princípio da legalidade. E aqui, gente, um parênteses, né? A legalidade dos revolucionários franceses era legalidade estrita. A forma que os revolucionários franceses encontraram de limitar o poder do rei a partir dos seus juízes era dizer o seguinte: vamos criar leis claras, objetivas, precisas, minuciosas, pautadas na racionalidade iluminista, e a partir dessas leis, o juiz será simplesmente a boca da lei. Vamos tirar o poder desses juízes de interpretar da forma que eles bem entenderem as normas jurídicas, de criarem as leis que eles querem a partir da interpretação daquilo que existe, e vamos dizer que as possibilidades de interpretação deles são restritas. Quando eu estava na faculdade de Direito, essa ideia era tratada como se fosse uma ideia atávica, antiga, colocada no mofo. Hoje, senhores, eu volto a lhes dizer, essa volta a ser uma ideia revolucionária. Porque hoje, no Brasil, nós perdemos a referência de que os juízes têm que seguir a lei. Porque as possibilidades de interpretação que hoje os juízes se autoconcederam de interpretação da lei e da Constituição, na prática significa que eles decidem como eles querem. E aí a gente perde essa reverência liberal, que o liberalismo nasce exatamente desse ato, de restringir o poder do rei na nossa sociedade hoje, do Estado, exercido pelos juízes. E ele fala, nesse sentido, que o juiz tem que decidir de acordo com a lei, por isso é aquela expressão que todo mundo escuta, né? Que o juiz é la bouche de la loi, né? O juiz é a boca da lei. Os revolucionários queriam que fosse, né? Eu não estou aqui, eu não vou dizer isso. Dizer que o trabalho de interpretação é um trabalho simples, é um trabalho matemático de subsunção, isso é impossível. Mas que a gente precisa restabelecer os limites semânticos de interpretação das normas jurídicas, a gente precisa, porque isso é uma condição do devido processo legal e uma condição dos direitos humanos. A gente tem a regra estabelecida pelo legislativo e juízes que seguem essa regra e não juízes meramente criadores de lei, como a gente tem identificado hoje no Brasil. E que esses julgamentos têm que ser estabelecidos de acordo com as formas prescritas. Aqueles que solicitam, pedem, executam, ou têm a função de executar ordens arbitrárias, têm de ser punidos. Mas, olha o equilíbrio, todo cidadão chamado ou submetido em virtude da lei tem que obedecê-la imediatamente. E se rende culpável em caso de resistência. Então não é assim, né? Tem que ter lei, tem que ter ordem, tem que ter cumprimento da ordem. E a gente chama o segundo aspecto do devido processo legal. Devido processo legal não pode ser interpretado para gerar impunidade. Devido processo legal é uma restrição ao exercício de poderes arbitrários pelo Estado. Mas ele tem de encontrar um equilíbrio entre restringir o exercício desse poder e conceder efetivas condições de aplicar as penas. Mais uma vez, muito
contemporânea essa análise de um texto riquíssimo de 1789, mas que inspirado também em pessoas brilhantes da Revolução do Iluminismo, Voltaire, Diderot, todos aqueles que escreveram sobre esses princípios, traduzidos nesse documento que é muito rico. Que é o artigo 9, olha que interessante o artigo 9. Todo homem é presumido inocente até que ele seja declarado culpado. E se entende indispensável que o se prenda, todo rigor será necessário para assegurar que essa pessoa seja severamente reprimida pela lei. Quer dizer, a tradução foi ruim agora, mas basicamente o que quer dizer é o seguinte, olha, todo mundo é presumido inocente, a não ser que seja declarado culpado. Agora, uma vez que ele for declarado culpado, o rigor da punição tem que ser proporcional exatamente àquilo que o Estado declarou da sua culpabilidade. Eu lembro muito aqui da ideia da guilhotina. E é aqui que surge a guilhotina, né? A guilhotina hoje é um símbolo do terror, né? Daquele terror de Robespierre na Revolução Francesa, o período do terror. Mas naquela época, a guilhotina era o maior símbolo dos direitos humanos. Que afirmação absurda. Sim, eu vou dizer por quê. Porque os meios de punição à morte daquele período eram terrivelmente piores do que a guilhotina. Eram aqueles meios medievais de tortura. A guilhotina propicia uma morte limpa. Né? Quem assistiu Game of Thrones aqui, sabe que na hora que o Stark, na primeira temporada de Game of Thrones, ele é morto por ordem do rei, eu precisava ter um indivíduo com um capuz e uma espada para tirar a cabeça dele. Só que no mundo real, quando eu cumpria essa pena de morte com uma espada, nem sempre você conseguia fazer essa tiragem de uma vez só. Tinha que bater 20, 30, 40 vezes no pescoço do cara para retirar a cabeça dele. Quer dizer, olha que ato desumano. E aí os revolucionários falam, não, no nosso sistema novo, no nosso mundo novo, criado pela Revolução Francesa, eles não tinham maturidade ainda para pensar que a pena de morte seria impossível. Porque hoje a nossa visão de direitos humanos, pelo menos no nosso país, um certo consenso de que a pena de morte é inadmissível. Daí a variabilidade histórica da noção de direitos humanos. Mas naquela época não se chegava a isso. Se achava que a pena de morte era fundamental ainda. Mas vamos fazer a pena de morte respeitando os direitos humanos, usando uma técnica pautada no iluminismo, criada por um médico chamado Monsieur Guillotin, né? Daí a ideia da guilhotina, que arrancou a cabeça do indivíduo de uma forma mais equilibrada, humana e decente possível. Esse é um bom exemplo para poder falar sobre a variabilidade histórica do conceito de direitos humanos, que é como se refere do Alberto Bobbio, né? Que ele fala que, olha, é assim mesmo. Não vem querer dizer que existe um conteúdo pré-determinado de direitos humanos. A cada momento da história, essa noção varia. E a guilhotina é um bom exemplo dessa variação. Hoje, o Estado enviar alguém para a morte na guilhotina é um absurdo. Naquela época era e foi um sinal de bastante evolução. Como é que está meu tempo, presidente? Eu falo muito, né? Oi? 20 minutos. Certo? Então tá. Então faltou falar aqui também, né? E como é que essa ideia se consolida? Em 1948, né? Se consolida de uma forma muito interessante, né? De uma forma muito trágica. Toda a Segunda Guerra Mundial, todo o período aqui do julgamento de Nuremberg, né? Todo o julgamento também de Tóquio, né? Todo mundo fala de Nuremberg, mas não fala de julgamento de Tóquio, né? Porque o julgamento de Tóquio foi o julgamento do Tojo e dos demais discípulos dele, os militares japoneses responsáveis pela guerra, e o julgamento de Nuremberg, que julga os nazistas, que foi um tribunal de exceção, né? Não respeitou o juiz natural, mas ao mesmo tempo conseguiu estabelecer e consolidar certas normas jurídicas que o mundo chegou a um consenso depois de Hitler, a respeito de uma noção mínima de direitos humanos que tinha que ser respeitada, pautada na liberdade religiosa, pautada na negativa do racismo. E também no ponto de vista processual. Toda pessoa tem direito a recurso efetivo para jurisdições nacionais competentes contra atos que violem os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição e pela lei. Ou seja, eu estabeleço direitos humanos, mas ao mesmo tempo eu tenho de consagrar o acesso à justiça. Porque
as normas, por mais belas, por mais bem colocadas que elas sejam, elas não significam absolutamente nada se elas não têm um aparato estatal capaz de implementar, de estabelecer em concreto a sua aplicação. Então, mesmo a Declaração Universal, que ressalta, e eu diria que moderniza a Declaração de 1789, que, por sinal, para mim já é, em grande parte, bastante contemporânea, ela estabelece também aspectos processuais. Daí, a gente consegue fazer uma conclusão parcial que devido ao processo legal e direitos humanos são duas coisas que, desde a Magna Carta até hoje, andam de mão juntas. Eu não consigo separar os diplomas, todos eles que eu mencionei, a Bill of Rights, a Declaração de 1354, que fala pela primeira vez do Process of Law, a Magna Carta, a Declaração dos Homens do Cidadão de 1789, revolucionários franceses, logo após a queda da Bastilha, olha que momento histórico, né? E uma outra referência que eu faço, de 1789. A Bastilha, isso é uma declaração tão processual, que a Bastilha era o local, era a prisão para onde os opositores do rei eram enviados. Ou seja, é uma revolta contra o sistema judicial do rei absolutista, que não tinha freios. Agora, esses dois conceitos têm uma ambiguidade e uma variabilidade histórica inegável. O melhor exemplo da variabilidade dos direitos humanos é a guilhotina. A guilhotina era, em 1789, eu diria, a menina dos olhos dos revolucionários, no sentido de que eles tinham um sistema muito mais humano do que aquele do rei Luís XIV, que as masmorras do rei Luís XIV. Né? Uma tradição, se vocês me permitem mais uma referência histórica, desculpa eu ficar chato em relação a isso, mas no tempo de Eduardo III, Eduardo III foi responsável por iniciar a chamada Guerra de 100 Anos contra os franceses. Né? E o Eduardo III, ele tinha no castelo de Warwick uma prisão onde ele mandava os prisioneiros de guerra franceses que ele recolhia. E ele tinha, dentro desse castelo, ele tinha um buraco, traduzido em português seria buraco do esquecimento, que apenas eles faziam para os prisioneiros de guerra, basicamente jogar eles lá dentro, era um buraco no subsolo, botava 50 pessoas numa área, sei lá, um terço, um quarto desse auditório, e deixava as pessoas apodrecerem lá até a morte. Quer dizer, a pena de morte era executada dessa forma. Então, o direito humano para os revolucionários franceses era fazer o seguinte: vamos fazer uma pena de morte humana, vamos decepar a cabeça do indivíduo em um golpe único, cientificamente articulado. Esse sentido de direitos humanos muito válido, fazia muito sentido em 1789, hoje não faz sentido absolutamente nenhum. Hoje a noção atual de direitos humanos sofre uma variação histórica, da mesma forma que a noção de devido processo legal. E nós estamos tentando reconstruir a noção de devido processo legal, mesmo com uma referência tão próxima quanto a de 1988, que dizia, pelo menos numa literalidade questionável, mas dizia, no âmbito criminal, que as pessoas só poderiam ter sua execução de pena iniciada após o trânsito em julgado. Chegou-se à conclusão de que aquela ideia de 1988 tinha um valor histórico, porque estava confrontando um sistema de um regime ditatorial, de prisões arbitrárias, e visava assegurar ou proteger ao máximo o cidadão daquilo que o cidadão sofreu antes de 88. Mas hoje, quando a gente estabelece um regime democrático, a gente começa a entender que essa garantia, que naquela época era uma garantia talvez vista como essencial do processo legal, acaba como funcionando como um meio de inviabilizar a execução das penas. Então, a gente também precisa construir e refletir sobre a variabilidade histórica do conceito do devido processo legal. Falei de algo que não é a minha área, que é o criminal. Mas agora eu vou tentar falar especificamente da minha área, que é o problema do devido processo legal, confrontando-se com o direito, com os direitos humanos, no âmbito do processo do direito civil. Tá? Bem,
finalidades comuns, origens comuns, mas não tem redundância. Eu preciso falar, antes de entrar nesses meus exemplos práticos, eu preciso dizer que não existe redundância no processo legal de direitos humanos. Por quê? Direitos humanos, eu estou preocupado com o conteúdo daquilo que o Estado impõe ao cidadão. Estou preocupado com a pena que o indivíduo põe, que o Estado impõe ao indivíduo. Devido ao processo legal, eu estou preocupado pelo meio com o qual o Estado estabelece essa pena. Então, dizer que o sujeito que rouba ou que furta um pedaço de, não vou falar de picanha não, um pedaço de chã de dentro do supermercado, que está passando fome. Se o ordenamento jurídico impõe uma pena de prisão de 15 anos para esse indivíduo, do ponto de vista do conteúdo, ele está ofendendo os direitos humanos. Se o Estado condena esse indivíduo sem que ele tenha um advogado, uma possibilidade de defesa, está ofendendo os direitos humanos. Uma coisa é o procedimento, o meio pelo qual impõe a pena. A outra coisa é o problema da própria pena. Então, a gente tem origens históricas comuns, a gente tem finalidades comuns, mas a gente não tem redundância entre a ideia de direitos humanos e do processo legal. Elas andam lado a lado, historicamente elas surgem nos mesmos momentos, mas o conteúdo dessas noções é diferente. Certo? Ok. Vamos pensar agora hoje. Falamos muito de história. Vamos pensar hoje, 2015. Isso também é polêmico. Eu adorava falar isso. Eu estava lecionando na graduação quando foi aprovado o Código de 2015. E eu adorava provocar as minhas alunas, principalmente as minhas alunas, com esse quadro comparativo. Na verdade, eu tinha uma implicância danada com o artigo 105. Por quê? Porque, para mim, ele é machista. Os senhores vão entender por que eu estou dizendo isso. É competente o foro da residência da mulher para a ação de separação de cônjuges e a conversão em divórcio. Por que é competente o foro da mulher? Ou por que o Código, no artigo 100, dizia que é competente o foro da mulher? Alguém tem uma noção? Vamos aproveitar que a gente tem pouca gente aqui. Alguém quer falar por que achava isso? Alguém tem coragem? Hã? Se eu falar proteger o hipossuficiente... Uma espécie de proteção, que é um conceito histórico. Viu? Então é isso. A ideia de 73 é o seguinte, a mulher é mais fraca. A mulher é mais fraca. E eu diria que eu não diria isso. Mas eu diria que lá, em 1972, quando aqueles processualistas antigos estavam sentados em Campos do Jordão para aprovar o Código de Processo de 73, eles pensavam, poxa, a mulher tem menos acesso à informação, a mulher tem mais dificuldade para encontrar um advogado. Então vamos facilitar o acesso à justiça dela, dizendo que toda vez que houver, né, eu estou complementando, né, isso foi uma reforma em 77, porque isso aqui vem, se eu não me engano, da lei do desquite, né? Naquela época eu tinha chamado a lei do desquite, aí eles alteraram a redação. Então, quando houver o desquite, vamos proteger essa mulher, dizendo que se o homem mudar de domicílio, de residência, vai ser preservado o local do desquite, que vai ser averiguado, vai ser o lugar da mulher, porque o homem vai ter mais facilidade que a mulher em relação a isso. Foi. Pode falar. Caso você trabalhar com aquele artigo só, eu diria que não, que a mulher seria a posição superior. Por quê? Ah, tá! Isso, ótimo! É isso. E aí eu vou dizer que, eu vou fazer um parênteses aqui agora, eu tento contratar um estagiário homem e não consigo. Porque toda vez que eu vou entrevistar, as mulheres são 200 vezes melhores do que os homens. Mas não tem comparação do que está acontecendo no banco das faculdades de Direito. Isso é um dado, é um dado da realidade. Sei lá, dos meus 100 melhores alunos dos últimos 7 anos, 85 são mulheres. Então, concordo, né? Então, por que aqui? Porque a ideia de isonomia tem relação direta com os direitos humanos e tem a ver com o delito de processo legal. O que o novo Código fez? Acabou com isso. Não se justifica mais essa proteção para a mulher. Ah, mas tem uma coisa, mas a mulher que fica com as crianças.
no período do divórcio. Ok, então o código vai ser mais inteligente, vai dizer o seguinte, mas o homem também pode eventualmente ficar com as crianças. Então, a ideia é, para ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento de união estável, vai ser o domicílio do guardião do filho capaz. Olha que norma mais justa do ponto de vista da isonomia. E a isonomia é, essencialmente, uma ideia tanto do devido processo legal, quanto uma ideia dos direitos humanos. Nós vamos proteger quem está com a criança, e não a mulher. Porque a mulher pode, eventualmente, não estar. Vê a pessoa de situação. A mulher, uma executiva, super bem sucedida, se divorcia do marido, o marido cuida das crianças, o marido abdicou da sua carreira profissional para cuidar das crianças. Aí, no momento do divórcio, eu olho para o artigo 100 do Código de Processo Civil e falo, não, ela teve que ser movida, né, vamos pensar, para o Acre, que está trabalhando lá num novo negócio. Então, o domicílio vai ser da mulher no momento da separação, quer dizer, o pai ficou com as crianças, dá trabalho para danar, abdicou da sua situação profissional, e aí, né, a gente tem essa situação que é corrigida pelo Código. Então, a gente tem uma norma que regula a isonomia que tem relação com essas duas ideias. Né? E aí ele fala do último domicílio do casal, caso não tenha filho incapaz, e do domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Para mim, eu comecei pela mais fácil, tá? A gente vai para mais polêmica. Essa é mais tranquilinha. Uma outra norma do Código de Processo Civil. Todo mundo fala, e eu gosto de falar daquilo que ninguém fala. Todo mundo fala que conciliação e mediação é lindo, né? Fala aquele discurso, tal, conciliação e mediação. Eu também acho lindo. Acho muito melhor do que resolver uma coisa por meio do juiz. Fique muito claro isso, eu também acho maravilhoso. Só que tem um problema, tem limite. O Código de Processo Civil 2015 não soube respeitar esse limite. Ele falou o seguinte, se tem um tipo de causa que tem que ter obrigatoriamente conciliação e mediação, é nas causas de família. Nas ações de família, ao contrário dos outros procedimentos, mesmo se o autor e o réu disserem eu não quero conciliação, o juiz os obriga a ter uma audiência de conciliação. Isso não fere o direito humano? De liberdade? Como é que o juiz pode impor à parte a obrigatoriamente comparecimento a uma audiência? Isso não restringe exageradamente a autonomia do indivíduo? Alguém discorda de mim? Dá um exemplo para os senhores. A senhora Fernanda Tartucci é uma grande crítica desse dispositivo. E nos casos de violência doméstica, nos casos de abuso, você vai obrigar o cônjuge a sentar na frente do outro para conciliar, depois dele ter sofrido o que sofreu, daquelas memórias que teve, daquelas experiências que ele teve. Então a gente não pode interpretar esse dispositivo sem considerar pelo menos uma inconstitucionalidade parcial dele. Para uma ofensa é uma garantia, eu diria, da dignidade da pessoa humana. Essa audiência não pode ocorrer em todos os casos. O juiz tem que ter uma sensibilidade para identificar que em algumas situações especiais essa audiência não pode se realizar. O legislador estava muito sedento pela conciliação e mediação e não conseguiu enxergar esse fator de limitação ao exercício do poder do Estado. Olha como que isso é uma limitação ao exercício do poder do Estado. O objetivo do Estado hoje é resolver extrajudicialmente o máximo de conflitos que puder, para desafogar o judiciário e também para dar uma melhor solução para as partes. Mas esse objetivo do Estado tem que ser limitado por uma garantia que é tanto do devido processo legal quanto dos direitos humanos, que é a dignidade da pessoa humana. Em alguns casos, eu não posso seguir essa regra. Em alguns casos, o juiz não pode marcar audiência de conciliação, porque não pode submeter. Já pensou? O marido abusa da mulher durante anos, comete atos de violência doméstica, depois o juiz manda um sentar na frente do outro para conversar, para fazer um acordo sobre divisão de bens. Talvez em algum caso possa até ser viável, mas eu diria que 99,9% dos casos vai ser doloroso, exageradamente doloroso e desproporcional. Então, mais uma polêmica concreta de uma situação atual em que esses dois institutos se relacionam. Claro. Pois não. A
passa pela percepção de que durante muitos e muitos anos o Estado, ao não permitir, a dificilmente permitir, inclusive o seguinte, né, era muito difícil ter uma cadeira de docente, né? Posteriormente, as separações judiciais, no contexto em que o Estado promovia o ódio na família, como? Exigindo que, para o decreto dessa separação, sendo indispensável a comprovação de que o outro rompeu com algum compromisso da relação conjugal. Então, o Estado, durante décadas, promoveu o ódio no âmbito familiar, porque se eu precisava demonstrar algum fato ocorrido que tirasse do outro a dignidade e o direito de permanecer ao meu lado, o processo se transformou num ringue de telequete, entendeu? Assim, ficou uma coisa absurda, né? Não dá para se pensar no processo de divórcio e separação como era antes, o Estado impondo ao cidadão essa indignidade de ficar acusando o seu parceiro, o pai de seus filhos e envolvendo a família toda nesse conflito. E aí eu estou dizendo isso porque, às vezes, a reação do Estado ela tem um sentido diretamente oposto da minha necessidade. Então, agora o Estado se coloca numa obrigação de flexibilizar aqueles anos. Tanto que não é só uma reconciliação, né? É promover meios e capacitar pessoas que possam, de alguma forma, intermediar e, de alguma forma, minimizar os efeitos da nossa daquele conflito pessoal. Porque o processo também promove dignidade. O processo de família, ao longo de 10 anos, ele também não promove dignidade. Então, se de um lado nós temos o direito da mãe de dizer quero ou não quero pacificar um conflito, que não é só patrimonial, é pessoal, não vamos passar disso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter essa exata noção de que o processo de família que por 10 anos, ele não satisfaz a ninguém. Né? Ele cria filhos num ambiente conflituoso de 10 anos, porque, desculpa aí, a eleição é só uma percepção, e eu tenho ouvido essa observação que se fez, isso me faz questionar, porque às vezes eu tenho dúvidas. Definitivamente, nos casos de violência doméstica, aquele que violentou sentado à frente, isso aí. Fica ainda mais complicado quando se inverte os papéis. É o homem agredido, é ele que não tem coragem mesmo. Quando o homem é agredido, acho que isso nem aparece nas estatísticas. Não aparece, porque porque ele já tem dificilmente. receio, Dificilmente. a vergonha, né? Machismo, né? Imagina homem, né? Imagina homem, né? De fato, veja, o problema é esse. As discussões são todas muito complexas. E a gente tem que tomar muito cuidado de não simplificar discussões dessa temática, porque elas são todas muito complexas. Eu concordo absolutamente com tudo que a Simone falou. Nenhuma dúvida de que os meios extrajudiciais são os meios adequados para esse tipo de conflito, nenhuma dúvida. E que a jurisdição tem que ser uma via subsidiária, secundária. Agora, naquele extremo, eu não posso fechar os olhos para aquela situação extrema e reconhecer de que essa situação extrema, às vezes, não admite esse meio. E aí que o Estado tem que intervir e gerar um equilíbrio disso daí. Então, a gente tem, de um lado, o devido processo legal, que garante a todos uma solução justa e adequada, incluídos os meios alternativos de resolução de controvérsias, que hoje não podem mais ser chamados sequer de alternativos. De outro lado, eu tenho a necessidade de garantir a dignidade da pessoa. Na maioria das vezes, eu posso privilegiar os meios alternativos. Em alguns casos especiais, a dignidade da pessoa, eu não posso sair do juízo de ponderação, que não é um juízo que pode ser feito abstratamente. Sempre no caso concreto que eu vou ter que avaliar essa situação para precisar afastar. Aqui é a mesma coisa. Quem é do direito sabe que isso é uma discussão antiga, né? É que um dos elementos mais importantes do nosso processo civilizatório é dizer que o indivíduo responde com o seu patrimônio, que a responsabilidade civil é patrimonial. E muito se refere a um trecho das instituições
que relata que, em um certo período no direito romano, principalmente, né, o direito romano tem 3 fases principais, principalmente na segunda fase, antes do surgimento do Império Romano, de que o indivíduo podia ser feito escravo em função da sua dívida. Olha que situação complicada. E que, inclusive, há relatos de que, na existência de concurso de credores, como o corpo do devedor o devedor respondia com o seu corpo por suas dívidas, eu podia praticar o esquartejamento do devedor para que cada pedaço dele seja entregue a um dos seus credores na proporção dos seus respectivos créditos. Né? É muito forte, né, saber que existe, todo mundo conta essa história, todo livro Caio Mário, todo livro de direito civil conta essa história. Existe, eu já li, uma polêmica entre os historiadores se esse relato seria um relato fidedigno. Mas, de qualquer forma, se não for fidedigno, né, se não é verdade, pelo menos é muito bem contado. E ressalta que, hoje, no nosso processo civilizatório, a gente veda a prisão civil. Ou seja, a prisão por dívida, basicamente, é proibida, e mais recentemente a gente teve um upgrade no nosso ordenamento jurídico, porque a gente inviabilizou a prisão do depositário chamado infiel. E tem muita gente hoje que está querendo acabar com a última hipótese de prisão civil, que é a hipótese de prisão do devedor de alimentos. Qual o fundamento? O fundamento é simples, que a responsabilidade patrimonial tem que atingir o patrimônio do devedor. E porque prender alguém por uma dívida pecuniária é uma restrição excessiva à dignidade da pessoa humana. Então, eu posso dizer que os direitos humanos têm um argumento a favor da abolição da prisão civil do devedor de alimentos, né? Aquele que não paga a pensão alimentícia. Mas eu posso dizer que os direitos humanos também têm um argumento a favor da manutenção da prisão. Qual que é esse? Da perspectiva do alimentar. Porque eu preciso ter um meio efetivo de coerção. Porque a gente sabe que o nosso sistema tem graves limitações e que, de um modo geral, as dívidas civis encontram muita dificuldade no seu agimplemento e que a prisão do devedor de alimentos faz com que o dinheiro apareça de lugares que ninguém imagina que ele poderia estar, seja de um laranja, de um parente. O sujeito dá um jeito e paga os alimentos. Muita gente está discutindo isso. Está discutindo hoje esse tema, à luz até do próximo tópico que eu vou falar, mas não é um tema que pode ser tratado com muita simplicidade, não. É bastante complexo. Você queria fazer uma colocação? Não? Mas é um problema muito grave, e aí eu vou tentar responder esta questão junto com esta questão. Execução é só penhorar dinheiro? Execução é só penhorar carro, casa, bem, patrimônio? Não. Execução também, hoje nós sabemos que não é só a ideia de subrogação, mas também de medidas indutivas, coercitivas e fundamentais. Aí, vai falar qual? Olha, entregue o automóvel sob pena de multa diária. Pare de fazer esse ato ilícito sob pena de multa diária. Ok? Tranquilo isso, né? Isso foi algo que a gente conquistou a partir de 2005, na consolidação das reformas do Código Antigo. Agora, tem uma nova tendência. Eu posso tirar o passaporte do devedor? Exemplo? O cara deve a todo... Ninguém nunca viu essa situação, né? O cara deve a todo mundo. Todo mundo. Ele anda de BMW e ele tira foto nas ilhas gregas e coloca no Instagram. Você faz a penhora, não tem nada na conta bancária dele. Você vê a declaração de imposto de renda, não tem nenhum bem. Você faz Renajude, não aparece nenhum automóvel, não aparece nada. Mas ele anda de BMW e bota a foto esquiando nos Alpes austríacos. E aí?
Esse cara está viajando com qual dinheiro que ele não tem? O juiz pode mandar recolher o passaporte desse indivíduo? Ou isso é uma infração aos direitos humanos? Liberdade de ir e vir, senhores. Isso não é um direito humano? Eu vou restringir a liberdade de ir e vir de um indivíduo por causa de dinheiro? Essa mesquinharia? Essa visão desse mundo capitalista nefasto? Eu vou impedir que um indivíduo vá para onde ele quiser por causa de uma dívida pecuniária? É uma restrição excessiva aos direitos humanos? Então vamos buscar uma conexão com o anterior? Vamos pensar que esse cara está devendo alimentos. Esse cara está devendo alimentos. E aí o juiz tem um pedido de prisão. Vamos supor que essa dívida de alimentos é muito mais barata do que uma passagem e uma viagem para a Grécia que ele fez lá. Muito mais barato. Então o sujeito junta lá as fotos dele no Instagram na Grécia, junta as fotos dele lá no BMW dele e faz um pedido de prisão, dizendo que ele não pagou alimentos. O juiz fala, não preciso prender esse cara. Vou tirar o passaporte dele, impedir ele de usar o cartão de crédito que ele está usando, que ele está gastando o cartão de crédito, eu vi que tem prova que ele está gastando o cartão de crédito, e vou retirar a CNH dele. Oficial Detran para recolher a CNH. Eu vou impedir ele de dirigir o BMW, vou impedir ele de viajar para a Grécia, de fazer a gastança dele. Será que isso não é um meio eficaz para estabelecer o pagamento da pensão alimentícia? Será que ao limitar o exercício dele de ir e vir, de liberdade dele, eu não estou respeitando o direito humano dele ao substituir essa medida por uma medida de prisão? Então, a temática é muito complexa. Como é que tem sido apresentada essa ideia de restrição a CNH, a passaporte? Como o maior absurdo da humanidade. Eu digo, depende. Pode ser, sim, o maior absurdo da humanidade. Se o cara tem uma dívida comum, porque ele quebrou, porque ele não conseguiu adimplir, porque tem problemas financeiros, está tentando se resolver, eu não vou restringir a CNH dele. Mas se o cara é um fraudador, se o cara tem patrimônio de laranja, se a vida dele é incompatível, eu posso começar a questionar. Agora, em terceiro momento, a situação que eu relatei, quando eu vou substituir essa pena de prisão prevista pela lei, que restringe excessivamente os direitos humanos, por uma que restringe também os direitos humanos, mas numa intensidade menor, na verdade, eu estou buscando um meio efetivo que ofende menos o devedor ou o culpado do que aquela medida exatamente prevista pela lei. É a ideia da guilhotina. Já que eu vou matar, que pelo menos eu mate com o mínimo de sofrimento possível, né? Essa é uma ótima forma de terminar. E, pessoal, desculpem as brincadeiras aqui, mas eu agradeço muito a oportunidade e, mais uma vez, agradeço a todos.